Imagine um mundo onde as flores não desabrocham, as árvores não frutificam e as colheitas são quase inexistentes. As abelhas são as responsáveis por esse espetáculo silencioso que mantém o equilíbrio da natureza. Elas desempenham um papel essencial na polinização, permitindo a reprodução de plantas e garantindo a diversidade de ecossistemas. Ao visitar cada flor, essas pequenas trabalhadoras transferem pólen e possibilitam o surgimento de frutos, sementes e novas plantas, sustentando desde vastas florestas até a agricultura que alimenta bilhões de pessoas. Sem elas, o ciclo natural seria interrompido, afetando diretamente a biodiversidade e a segurança alimentar global. Em resumo, as abelhas são muito mais do que simples insetos. São verdadeiras guardiãs do equilíbrio ambiental. A sua atividade de polinização é fundamental para a saúde dos ecossistemas, contribuindo para a renovação da vegetação e a produção de alimentos essenciais. Proteger as abelhas significa preservar não só a beleza e diversidade da natureza, mas também garantir o futuro da agricultura e a sobrevivência de inúmeras espécies. Ao reconhecer a importância dessas pequenas, porém poderosas, criaturinhas, damos o primeiro passo para um mundo mais sustentável e equilibrado. Cada ação em favor da proteção das abelhas é um investimento no futuro do planeta. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre diversas características que tornam esses seres singulares em nosso planeta, desde aspectos biológicos, culturais e principalmente o porquê de haver um risco tão grande de deixarem de existir em nosso mundo. Se você quer saber mais sobre as abelhas e o motivo real delas estarem desaparecendo, me acompanha por aqui, no nosso primeiro episódio da série Animais Além do Óbvio, aqui no canal Patos Inexplicáveis. Vamos começar falando do ciclo de vida e da reprodução das abelhas. Um processo fascinante que revela a complexidade e a harmonia desses incríveis insetos. No coração de uma colmeia, tudo começa com a rainha, cuja principal função é a de reproduzir e manter a colônia. Ela deposita milhares de ovos em células de cera, cada um destinado a se transformar em uma nova abelha. Em poucos dias, esses ovos eclodem e se transformam em larvas, que são cuidadosamente alimentadas pelas abelhas operárias. Essa fase é fundamental, pois é durante ela que as larvas recebem uma alimentação especial, que pode determinar se se tornarão operárias ou, em casos específicos, futuras rainhas. Após alguns dias de alimentação intensa, as larvas entram na fase de pupa. Durante esse estágio, ocorre uma verdadeira metamorfose. As larvas se transformam em abelhas adultas dentro de um casulo de cera. Esse período pode variar conforme a função que a abelha desempenhará na colmeia. As abelhas operárias, por exemplo, geralmente emergem em cerca de 21 dias, enquanto as futuras rainhas podem se desenvolver um pouco mais rápido. Uma vez emergidas, as abelhas adultas assumem seus papéis na colmeia. As operárias, que são todas fêmeas, realizam uma infinidade de tarefas essenciais, como a coleta de néctar, a produção de mel, a construção dos favos e até o cuidado das larvas. Os zangões, que são os machos, têm a função de fecundar a rainha, mas sua presença é mais sazonal e eles geralmente são expulsos da colmeia quando a época de reprodução termina. Essa incrível organização e divisão de trabalho não só garante a sobrevivência da colmeia, mas também é um dos principais responsáveis pela eficiência das abelhas na polinização de plantas, contribuindo de forma decisiva para a biodiversidade e a produção de alimentos em todo o planeta. Cada etapa, do ovo à larva, da pupa ao adulto, é essencial para manter o equilíbrio e a continuidade da colônia, demonstrando como a natureza pode ser incrivelmente organizada e adaptativa. Esse ciclo de vida e a complexa rede de funções dentro da colmeia exemplificam não só a importância ecológica das abelhas, mas também a necessidade de protegê-las, pois qualquer desequilíbrio pode afetar diretamente nossos ecossistemas e a produção de alimentos. A organização social na colmeia, um verdadeiro exemplo de cooperação e eficiência que fascina biólogos e curiosos pelo mundo todo. Em primeiro lugar, a estrutura da colmeia é altamente hierárquica e funcional. No topo dessa pirâmide está a rainha,
cuja principal função é a reprodução. Ela deposita milhares de ovos, garantindo a continuidade e o crescimento da colônia. A rainha não só mantém a população, mas também exerce um papel central na produção de feromônios, que são essenciais para a comunicação entre todas as abelhas. Logo abaixo da rainha, encontramos as abelhas operárias, todas fêmeas, que são a espinha dorsal da colmeia. Cada operária desempenha tarefas específicas que mudam conforme sua idade. As mais jovens, por exemplo, cuidam do ninho, alimentam as larvas e constroem os favos, enquanto as mais velhas assumem funções externas, como a coleta de néctar e pólen e a defesa da colmeia contra ameaças. Essa divisão de trabalho, que evolui com o tempo, garante que todas as atividades essenciais sejam realizadas de forma sincronizada e eficiente. Os zangões, os machos da colmeia, têm uma função muito específica: fertilizar a rainha durante o período reprodutivo. Eles permanecem na colmeia apenas enquanto são necessários, sendo geralmente expulsos após a época de acasalamento. A comunicação dentro da colmeia é outro aspecto impressionante dessa organização social. As abelhas utilizam uma linguagem sofisticada baseada em feromônios e na famosa dança das abelhas. Essa dança é um sistema de comunicação que permite às operárias informar a localização, a distância e a direção de fontes de alimento, além de alertar sobre perigos iminentes. Essa interação química e comportamental é fundamental para a coordenação das tarefas e para a tomada de decisões coletivas dentro da colmeia. Em resumo, a organização social na colmeia é um exemplo extraordinário de como a cooperação e a especialização de funções podem criar uma sociedade altamente eficiente. Cada abelha, seja ela responsável pela reprodução, pela construção, pelo cuidado com as larvas ou pela busca de alimento, desempenha um papel vital no sucesso coletivo da colmeia. Essa sinergia não só sustenta a colônia, mas também garante a polinização e a manutenção da biodiversidade, demonstrando que, mesmo os menores seres vivos, quando trabalham em conjunto, podem ter um impacto imensurável no equilíbrio do planeta. As abelhas estão desaparecendo, e isso não é exagero, na verdade, como eu gostaria que fosse. Esses pequenos seres, responsáveis pela polinização de 75% das culturas alimentares do mundo, estão enfrentando ameaças que podem colocar todo o ecossistema em colapso. Mas o que está acontecendo com elas? Vamos direto ao ponto. Pesticidas. Imagine tentar encontrar o caminho de casa depois de levar uma borrifada de gás alucinógeno. Pois é mais ou menos isso que acontece com as abelhas expostas a agrotóxicos, como os neonicotinoides. Esses produtos químicos afetam sua capacidade de navegação, fazendo com que muitas simplesmente não consigam voltar para a colmeia. Agora, se isso já não fosse ruim o suficiente, temos as mudanças climáticas bagunçando tudo. O aumento das temperaturas e as alterações nas estações do ano interferem na floração das plantas, deixando as abelhas sem alimento na época errada. Além disso, eventos climáticos extremos, como secas e tempestades, podem destruir colmeias inteiras. E como se fosse pouco, as abelhas também têm seus próprios vilões do mundo microscópico. Estamos falando de parasitas como o varroa destructor, um ácaro que se alimenta do sangue delas e ainda espalha vírus fatais. É como se, além de tudo, as abelhas tivessem que lidar com uma pandemia interna. Mas o pior golpe talvez seja a perda de habitat. Com a expansão das cidades e a substituição de florestas por monoculturas, as abelhas perdem o espaço necessário para construir suas colmeias e encontrar alimento. E sem abelhas, adivinha? Menos polinização, menos plantas, menos alimentos. E o resto você já sabe. A boa notícia? Ainda há tempo para salvar esses incríveis insetos, proteger áreas verdes, reduzir o uso de pesticidas e até mesmo plantar flores nativas pode fazer toda a diferença. Pequenas atitudes podem garantir que as abelhas continuem fazendo o trabalho que mantém o mundo girando. Apesar das ameaças que colocam as abelhas em risco de extinção, diversas iniciativas governamentais e privadas têm sido implementadas para preservar esses polinizadores essenciais. No Brasil, o Jardim Zoobotânico de Franca, em São Paulo, é um exemplo notável.
Fundado na década de 1950 e transformado em zoobotânico em 1998, o espaço dedica-se à preservação de espécies nativas e à educação ambiental. Uma de suas iniciativas de destaque é o Meliponário Municipal, que abriga cerca de 11 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Em parceria com a Embrapa, o projeto capacita produtores no manejo adequado dessas espécies, promovendo a meliponicultura e a conservação ambiental. A proteção das abelhas não depende apenas de políticas governamentais. A comunidade e os indivíduos desempenham um papel crucial. Plantar flores nativas em jardins urbanos oferece fontes de alimento e habitat para as abelhas. Optar por métodos de controle de pragas mais naturais e menos agressivos ajuda a preservar as populações de abelhas. Participar de workshops, palestras e campanhas educativas amplia o conhecimento sobre a importância das abelhas e as formas de protegê-las. A sobrevivência das abelhas é essencial para a manutenção dos ecossistemas e da segurança alimentar global. As iniciativas de conservação, sejam elas políticas públicas, projetos comunitários ou ações individuais, são fundamentais para garantir um futuro sustentável. Ao nos engajarmos nessas práticas, contribuímos para a proteção desses polinizadores vitais e, consequentemente, para o equilíbrio do meio ambiente. Somos mais de 203 milhões de brasileiros. Se ao menos 10% de nós, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas, adotarmos ações em prol da preservação das abelhas, podemos causar um impacto significativo. Essas iniciativas não beneficiarão apenas a nossa geração, mas também as futuras, deixando um legado de gratidão para com esses polinizadores essenciais. Se você gostou deste vídeo e deseja apoiar mais conteúdos como este, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Juntos podemos fazer a diferença na proteção das abelhas e do meio ambiente.